Vamos meditar aqui em Tiago 2, a partir do 14, que diz assim: a fé sem obra para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não terdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? São perguntas. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras quando reconheceu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo tem o espírito, está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Então, olha só a importância desse texto. Que não adianta você, o seu irmão, chegar na sua casa, você ter a fé e não ter a obra. O irmão chega na sua casa, ou a irmã com necessidade, e você conversa e dispensa ele sem lhe fazer nenhuma obra. Sem lhe dar uma veste para que ele vista, um calçado e um alimento para que ele leve. Olha só a importância. Eu lembro-me bem sempre, em memória, da irmã Lourdes, que já partiu para a glória, assim eu nova convertida. E ela sempre falava: quando visitares alguém, observa como é que está a situação alimentícia dessa família. Como é que está essa situação dentro de casa. Vai, arrecada o que tem que arrecadar, volta e ajuda aquela família. Não é só a visita, pregar a palavra naquela residência, ou para aquela pessoa, para aquela família, mas saber como é que está a situação da dispensa daquela família. Porque ela precisa do alimento espiritual, mas se ela não tiver o físico, ela morre. E aí nem se converte, porque como é que eu vou visitar e não faço nada pelo meu irmão? Então é importante aqui os questionamentos, as perguntas que o profeta está fazendo. E nós, o que estamos fazendo? Temos fé com obras? Como diz aqui, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus. Porque Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu o altar ao seu filho Isaque. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então é as duas juntas, a fé e a obra. Não é só a obra ou só a fé. E ele diz mais bem aqui, que a Raabe, o que foi que a Raabe fez? Ela escondeu os homens emissários de Deus e o despediu por outro caminho. Ela fez a parte dela, mas aqui ele diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Não adianta eu ter fé e não fazer nada.
Eu tenho que ter a fé e tenho que fazer a obra. Fazer a obra não é ir lá pregar o evangelho, não. Não é só pregar o evangelho. É pregar o evangelho, mas ter ação de ver como que está a situação daquela pessoa. Está precisando de um calçado, de uma roupa, aí você vai fazer aquela obra, porque a palavra e a obra para ajudar aquela pessoa. E aqui o texto diz assim, a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo, olha só. Quando os perdidos testemunhar a verdadeira graça de Deus sobre o seu povo, irão a ele. Sua bondade produzirá arrependimento e humildade verdadeiros. O Senhor busca todas as oportunidades para mostrar misericórdia, não juízo, assim como se revelou a Abraão. Então, que você venha meditar. Fé sem obra para nada se aproveita. Tem que ser as duas juntas. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Compartilhe os meus vídeos para que mais vida possa ser alcançada com essa minha sementinha que eu planto aqui todos os dias. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui novamente.